sair do Brasil como farmacêutico e de repente mudar totalmente a trajetória e virar a padoca. Virar padoca. Essa jornada não é fácil, né? Foi difícil. Tá sendo difícil, sempre um desafio, mas a gente continua, né? Mas é transformador, porque eu acho que eu gosto de falar sobre morar na gringa, porque é a oportunidade que você tem de repente, trocar de área, né? Mudar, né? Como a maioria das pessoas, eles já vêm com o intuito, muitas vezes, de mudar, porque aqui é fácil, né? Você já pode recomeçar e, igual a gente conversou antes, né? A oportunidade de trabalhar com algo, às vezes, mais básico, mas que te remunere bem. Então, acho que isso é um plus para te dar um pouco de incentivo, né? É isso. Galera, tô aqui com o Pedro, dono da padoca, um cara que mata a saudade de casa de muita gente aqui com pão de mel, com brioche, goiabinha, Carolina, pudim. Vai listando aí, vai listando aí. E seguinte, se estiver vendo esse vídeo meio aberto, talvez você esteja no 360, então é um vídeo interativo, você pode levar ele para o aplicativo do YouTube, você pode arrastar o dedo na tela e você vê a paisagem, está num lugar bem bacana aqui. Ou se não, se tiver flat, tá tudo bem, a gente tem outra versão flat, que é a versão mais simples mesmo, que é um vídeo normal. Esse é o segundo vídeo. O primeiro a gente falou sobre a padoca, né? Então a gente trocou uma ideia de como é que foi essa jornada de começar a padoca, e agora a gente vai bater um papo sobre a vida de decidir vir pra gringa. Sim. Mas você escolheu esse lugar aqui, o que esse lugar representa para você? Eu escolhi ele porque... Eu estava até pensando nisso antes, porque eu escolhi aqui, porque eu achei que seria fácil da gente caminhar para a cidade, porque eu estava na academia ali atrás já, perto da cozinha da onde a gente saiu, por não ter muito barulho, e eu sabia que seria um lugar legal, bonito, e eu lembrava que as jacarandás já estariam floridas. Verdade, a gente tá passando, tá super roxo aqui no caminho, e isso aqui tá no meio da cidade, isso que é gostoso de Brisbane, né? A gente incrível. Tá, assim, a 10 minutinhos você tá no centro da cidade, A Austrália, né? eu acho isso muito legal daqui, porque eles prezam muito pelos parques. Eu acho que eles querem que as pessoas saiam de casa no final de semana, né? Você se mata ali de segunda a sexta, mas final de semana parece que os parques estão te esperando. Então são todos bem cuidados, arrumados. E limpo, né? Olha isso, Tani. Então beleza, então bora pro Walk and Talk, então a gente vai lá trocando uma ideia agora sobre a tua jornada de morar fora, né? Porque, cara, vamos combinar, né? A gente olha de fora, a gente fala assim, legal, vou lá para aprender inglês. Sim. E eu costumo dizer que a última coisa que a gente aprende é o inglês. A gente aprende muito com ego, com brio, você lidar com os teus limites. Com os seus limites, com os limites dos outros, né? Então, é transformador. Eu vejo que morar fora é transformador, porque você sai totalmente da sua zona de conforto para um local que você não domina a língua, que muitas vezes você precisa se expressar, e se expressar ali quando te causa um desconforto é difícil. Então é transformador. Eu falo, o inglês é a última consequência, né? E eu brinco assim também com a parte do idioma, porque a gente acaba criando uma outra personalidade falando um outro idioma, porque às vezes você quer falar de um jeito, você não consegue falar daquele jeito que você fala. Sim. Eu sou bem sátiro no português, brincando. Em inglês eu sou um cara sério, tá ligado? Eu não consigo falar. Às vezes eu tenho que fazer uma piadinha pros caras, aí eu falo, pai... Isso é incrível, né? Como às vezes a gente acaba mudando um pouco, nos moldando por falar outra língua. Todo mundo fala, né, assim, eu sou muito mais engraçado se eu falo em português. Assim, pois é. Outro dia eu estava no trabalho ali, conversando com um amigo brasileiro da empresa e trocando ideia, aí uma funcionária minha virou para mim e falou assim, nossa, tipo, você soa tão divertido em português, né? Aí eu falo, pô, eu não sou sério. Mas, e eu brinco, eu falo que o meu inglês é melhor que o meu português, porque eu falo muita gíria e eu não aprendi as gírias no inglês, entendeu? Sim. Então, pra você, como é que foi essa jornada, tipo, de largar o Brasil? Foi a primeira vez que você saiu fora? Você saiu fora puta pleonasmo, mas foi a primeira vez que você viajou pra fora do Brasil? Foi a primeira vez. Eu cresci em Muzambinho, interior de Minas Gerais. Então, a minha vida toda eu passei lá. Com minha família, a maior parte da minha família era de Muzambinho. Então era uma cidade pequena de 22, 25 mil habitantes. Então era tio, primo, todo mundo lá, e quando era final de ano os parentes de fora iam para lá. Meus dois avós eram lá, tanto paterno quanto materno. Então a minha vida foi Muzambinho. Aí eu cresci e eu lembro
muito pequenininho, eu tava com a minha avó e eu tinha uma revista. E nessa revista falava sobre profissões. E tinha uma lá que era chefe, ou era algo relacionado à cozinha. Eu falei assim, eu queria fazer essa. Então eu tenho essa memória de falar que eu já queria trabalhar com alguma coisa em cozinha. Mas eu nunca tinha feito nada, né? Aí eu acho que eu cresci com isso. Família mineira, a gente enfiado na cozinha, a gente tá almoando, pensando que a gente vai comer no café da tarde e o que a gente vai jantar. Comida mineira. Eu sou suspeito para falar por vir de família mineira, mas assim, eu já viajei bastante o Brasil. Você não comeu o tutu de feijão do meu pai. Então, cara. E é engraçado que eu sou de família mineira e goiana. Nossa senhora, é comida muito boa. E você vai para dentro do Brasil, tem tanta comida boa, né? É muita comida boa. E a gente cresce nisso lá em Minas, né? Então eu cresci e na casa da minha avó, a gente vivia cercado de comida. Eu passava muito tempo com a minha avó. Minhas férias de colégio e de tudo, eu gostava de passar com a minha avó. Até quando ela mudou para Lavras. Então, às vezes, eu ia para Lavras, porque ela morava lá. E Lavras já é interior de São Paulo? Não, ainda em Minas. Minas, né? Mas é um pouco mais pro lado de BH, mesmo assim ainda é longe. Então, minhas férias todas passavam com a minha avó. E minha avó sempre mandava bem na cozinha. Sempre mandou muito bem. E ela adorava ver eu comer. Ela fazia frango com trigo, ela fazia yakisoba, ela fazia bolo de cenoura, tudo. E ela sempre chegava, às vezes eu estava sentadinho, eu escutava ela andar com um pratinho assim, pra você tá vendo comida. Já vindo, né? E aí, como é que foi o gatilho, assim, de você largar o Brasil e decidir ir pra morar fora? E também, assim, como que veio a Austrália pra você? Veio no sentido de que eu fiz a faculdade em Alfenas. E quando eu formei, eu estava disposto a trabalhar. Esse que eu acho que é a coisa de capricorniano, né? Eu gosto de trabalhar, esse é o meu problema. Pô, assim, sai dessa cozinha. Mas assim, gente, me deixa trabalhar. Sim. É uma coisa cansativa, mas eu acho que me dá prazer no final das contas, sabe? Eu fiz a faculdade de farmácia em Alfenas. Aí após os 5 anos eu trabalhei durante 2 anos e meio. E no laboratório que eu estava, eles estavam passando por uma reestruturação. E nessa época eu tinha pedido pro meu gestor que eu queria... Tava todo mundo fazendo pós-graduação. E tava todo mundo química orgânica, química inorgânica. Eu falei assim, Deus que me livre, eu quero isso pra minha vida. Eu quero fazer inteligência de mercado, era um curso que eu tinha achado. Aí eu li sobre os tópicos e falei assim, gente, inteligência de mercado, é isso que eu quero, é isso que eu gosto. Era meio que envolvido com marketing, captação de não sei o quê, assim, pronto. Aí na hora que eu pedi pra ele não aceitou a ideia, porque ele falou assim, não tem nada a ver com o que a galera tá fazendo, com o que é o seu trabalho no laboratório. Então eu já tava tentando mudar de área aí. Aí teve uma reestruturação no laboratório, e o Pedro, que queria fazer inteligência de mercado, foi mandado embora. Nesse momento a minha amiga falou assim, Pedro, você sempre quis sair, teve a ideia. O que foi isso? Tinha uma aranha aqui. Como em todo lugar, tem aranha em todo lugar aqui. Eu brinco, os caras falam que Spider-Man os caras filmaram lá em Nova York. Pô, vou filmar aqui, cara. Aqui. Tô brincando, mas pode falar. Aí ela falou assim, você sempre quis sair. Você já estava se preparando, porque eu sou uma pessoa... Eu nunca tive conhecimento financeiro aplicado na minha vida desde pequeno, sabe? E eu acho que isso é super interessante se todos tivessem. De você saber lidar com o seu dinheiro. Eu acho que isso é uma coisa que falta muito na nossa educação no Brasil, né? Educação financeira é básica, todo mundo né? tinha que ter, sabe? Então eu sempre fui... Todo mundo fala assim, o Pedro tem um dinheirinho ali, porque eu sempre gostava de guardar dinheiro. Então eu ganhava dinheiro de Natal, de aniversário, eu guardava. Isso era um problema, porque os meus irmãos sabiam. Então, assim, carnaval, vou pedir ali um dinheirinho pro Pedro passar carnaval. Aí ela falou assim, amiga, eu consegui ali, fiz meus savings, né? Durante o trabalho e tudo. Ela falou assim, amigo, vai pra fora. Aí eu falei assim, tá, então vamos ver pra onde. Eu tava entre Nova Zelândia, Canadá e Austrália. E eu vi que seria possível eu trabalhar e estudar inglês. Eu acho que tinha algumas limitações no Canadá em relação ao estudo de inglês. Teria que ser um curso superior. Então assim, vou para a Austrália. Aí eu pesquisei as cidades. Eu já tinha descartado Sydney, que era muito grande. Sim. Eu vim do interior, eu gosto de cidade pequena. Gold Coast, eu estava entre Gold Coast e Brisbane. Aí quando eu vi a sorte de Brisbane e fiquei sabendo que às vezes Gold Coast tinha um problema de estações do ano, né? Às vezes frio ali,
cai bastante. Aí você, vou pra Brisbane. De trabalho, né? De trabalho. Muito sazonal. Então a galera vai pra Gold, eu costumo até dar essa dica pra galera, assim, a hora que você pegar um trabalho na alta, trabalha bem, sabe? Se dedica bastante, porque quando vier a baixa, pelo menos a pessoa vai lembrar de você e vai te chamar, que às vezes a pessoa menospreza, é só um trabalho de cleaner, Sim. é só tô limpando hotel. Mas se você se relaciona bem ali e faz um trabalho legal, a hora que dá a baixa, tipo, às vezes não tem trabalho pra você, mas quando tiver a pessoa vai te chamar, né? Sim, e eu acho que tudo também depende do que a pessoa busca ali. Porque às vezes tem gente que quer vir aqui com 1 ano, estudar inglês e voltar, aí tudo bem. Mas se você tá querendo vir construir algo aqui, eu acho que você tem que ser um pouco mais esperto de tipo, eu não vou torrar toda a minha grana, eu vou ter um backup ali, né? De tipo assim, se eu ficar emprego em 1, 2 meses, eu tenho como eu me manter, me sustentar. Mas eu posso te falar, essa maior armadilha que tem aqui pra galera que mora fora, porque eu tenho esse prazer, eu sempre ajudei a comunidade, né? Faz 17 anos que eu ajudo a galera com dicas e tal. Você chegou aqui, era só mato, então. Não, eu ajudei a construir a Story Bridge, tô brincando. mas literalmente, onde eu moro hoje, era literalmente mato mesmo, sabe? Era tipo uma parte ali que só tinha mato, mas... exatamente, era muito pequeno. Quando eu vim pra cá, você falou sobre vir de uma cidade menor, eu tive mais ou menos semelhante nisso, porque eu vim de São Paulo, então eu tava no estresse em São Paulo, eu tava há 8 anos trabalhando sem férias, não sou capricorniano, mas, cara, trabalho pra caramba também, gosto de trabalhar muito, e eu queria uma paz, e aí eu também não fui pra Sydney porque era uma cidade grande, e aí não queria ir pra Melbourne, que é frio, Perth era do outro lado da Austrália, sobrou Brisbane, sabe? E naquela época, sem sacanagem, não tinha uma foto, não tinha nada sobre Brisbane. Então, a única coisa que eu li que eu achei interessante era que era 300 dias do ano sol. Aí eu falei, perfeito. É pra onde eu gosto, eu gosto de ensolarado. Mas o que acontece, né? Ajudando a galera, eu sempre vi esse padrão do tipo, que é normal, a gente fala assim, só vou pra ficar 6 meses. É um meme, né, que tem, mas é normal porque também é um planejamento que você faz. E a partir do momento que você chega aqui, você consegue se desenrolar e você consegue renovar e ir ficando, né? Sim. Mas o problema é isso. O problema é que as pessoas às vezes acabam tipo... eu não sei se eu quero ficar aqui. Passou 3 anos já, entendeu? Sim, então passa rápido, né? Passa muito rápido. Passa rápido. Então é muito importante para as pessoas que estão nessa jornada e acham que não vai ficar aqui, então se planeje para ficar. Sim. Porque se você não ficar e se tiver... economizado uma grana, você tá bem, você vai viajar depois, vai curtir depois. Agora o problema é isso, a pessoa passou aqui, tá só curtindo. Não, só vim estudar inglês, só vou ficar um tempo, de repente passou o tempo, e aí? Aí ela já percebe que ela não quer mais voltar, ferrou, né? Sim, ela acabou perdendo um tempo precioso que ela poderia já ter dado um step ali pra frente, né? Já se programado um pouquinho melhor. E é onde o negócio muda, porque... aí a pessoa fala, puta, agora eu quero ficar. Mas para eu ficar, eu vou ter que fazer mais 3 anos de curso. Que já poderiam ter sido feitos, você entendeu? Né? E aí as pessoas acabam desistindo, porque realmente chega numa parte da jornada que é mais difícil. Sim. E, tipo, infelizmente faz parte. Mas é isso. E você vendo de uma cidade do interior, porque eu tava falando assim, como eu vim de São Paulo, eu cheguei aqui, teoricamente Brisbane era boring. Mas pra mim era o que eu queria, porque eu não queria mais viver aquela vida de segunda a segunda, de balada, de festa. E, tipo, quando você vê do interior, que é uma cidade completamente pequenininha ali, Muzambinho, Alfenas, eu sou de Uberaba, que é de uma cidade completamente oposta ali de Alfenas, mas eu conheço muito aquela região, assim, sabe? E aí você chega numa cidade completamente do outro lado do mundo, completamente diferente, cultura completamente diferente. Como é que foi pra você, assim, os primeiros dias? Era muito engraçado, porque eu lembro que pra mim as coisas tinham um cheiro diferente. Eu ia no mercado, era uma sensação diferente. Eu acho que eu tava meio que deslumbrado, porque tudo eu olhava assim e falei, gente, que lugar diferente, que lugar peculiar, né? Ainda mais que eles falam que é uma cidade de primeiro mundo, eu sempre enfiado lá no interior. Então eu cheguei aqui, um monte de prédio, então você já viu, eu da roça, jogado no meio de uma cidade grande, praticamente perdido ali, o mineiro, né? Mas eu acho que, como a minha vida no começo era só ali no centro, foi incrível. Eu gostava muito da aula de inglês, onde a gente tinha contato com outras nacionalidades.
Eu acho que isso era incrível, porque eu acho que isso começa a te abrir a mente para outras coisas, né? Como as pessoas vivem no dia a dia. Então normalmente a gente tinha uma galera da Tailândia na sala, e eles adoravam levar a gente para comer em restaurante tailandês, para apresentar comida e fazer essa socialização ali, porque tava todo mundo no mesmo barco, né? Todo mundo com inglês bem meia boca, mas todo mundo ali tentando se virar. E com vontade de se conectar, de Com conhecer. vontade de conexão é muito bom aqui. Porque essa é a maior riqueza do intercâmbio, cara, quando você começa. Você chega num país desse, assim, que beleza, você ainda está aprendendo sobre a Austrália, Sim. mas você tem uma exposição global muito rica, né, das outras culturas, porque é o que eu brinco, assim, de falar, pô, às vezes o que é errado para você é certo para outra cultura, entendeu? Então é muito você começa a aprender muitas coisas com os outros países, que não é só a Austrália, você veio para a Austrália para aprender inglês, mas você aprende a Tailândia, China, dos árabes, né? Sim. O contato aqui é multicultural, né? Porque eu acho que como a Austrália cresce, sempre cresceu muito, sempre foi visto como um país que nunca tinha entrado em recessão, né? Então, não sei se eu estou falando coisa errada, mas sempre foi visto como um país que sempre estava em crescimento acelerado. Então isso atrai muita gente de todos os lados. Eu sei que cidades grandes no Brasil também atraem, mas aqui foi onde eu tive contato com outras culturas. Tanto é que no Brasil, a única coisa a comida estrangeira, assim, de outra nacionalidade que eu conhecia era japonesa, que é super famosa no Brasil. Então aqui que eu fui comer comida mexicana quase pela primeira vez, e todas as outras que eu experimentei pela primeira vez foram aqui. Ah, que legal. E comportamentos, assim, quando você estava ali na escola, comendo com essa galera internacional, você notou algum comportamento diferente do nosso, assim, da forma de comer, da forma de compartilhar? Sim. Cada um é muito particular no modo que foi criado, né? Então tem gente que às vezes comiam com as mãos, tem às vezes que não tinham muitos, como que a gente aprende no Brasil, de bons modos, né? Você não... Tem coisa que não se faz ali na mesa com outras pessoas. Então, tem gente que às vezes não come na frente porque as pessoas são tão tímidas que eles preferem comer no cantinho sozinhas. Então, cada um no seu modo. Um dia eu tive eu sou bem curioso, né? Eu sou bem de ficar perguntando as coisas mesmo, assim, pra galera. Eu tinha um amigo, assim, que ele comia muito de boca aberta, mastigando de boca aberta, sabe? E aí eu fui bem discreto. Socorro. Eu fui lá e, tipo, bem assim, né, amigavelmente perguntar, né? Falei, pô, tipo, como é que é? Tem algum sentido, né? E foi interessante, porque ele falou assim, cara, pra gente mastigar de boca aberta assim, a gente tá apreciando a comida, entendeu? Olha só, é muito costume, né? Às vezes a pessoa foi criada desse jeito também. Você vê que é muito saboroso, então é um sinal de que a comida tá saborosa, assim, sabe? E é interessante, você vê, por isso que eu pergunto, sabe? Eu gosto de perguntar e de conversar, porque às vezes a gente fica tão assim, tipo, olhando, julgando, mas tem outro sentido, entendeu? E aí você começa a entender, tipo, o porquê da pessoa fazer aquilo. Você falou de comer com as mãos, olha que legal. Eu fui um dia tem um lugar que eu comia ali no West End, chamado Arabelas. E era um lugar com um amigo meu assim, ó, tipo, a gente tava um dia lá num evento, numa festa lá no West End, e ele falou assim, vamos comer ali. Sem sacanagem, parecia uma cozinha o lugar, assim, bem tipo sujinho, sabe? Aí eu falei, mano, você vai querer comer aí, né? Aí ele, mano, a comida é muito boa. Cara, as melhores. Eu comi naquele lugar. Cara, eu atravessava a cidade para ir comer lá, porque naquela época não tinha muita comida, o tempero daqui é diferente, né? Sim. Então, eles usam muitas especiarias que a gente não usa no Brasil, né? Quais, assim, tem alguma que você já... É que, por exemplo, aqui eu vejo a galera que eles amam curry. Então, às vezes, eu não sei a base do curry, mas eu sei que às vezes vai canela, vai cravo. Eles gostam muito de comida apimentada aqui. Muita pimenta. Eu sei que a gente come em Minas, mas não é com essa frequência. Então, normalmente, itens assim, eu acho que eles são bem usados aqui. Você falou da pimenta, minha primeira gafe aqui, meu primeiro erro. Na época que eu estava como estudante comendo ali, ó, contando os dólares, né? Eu fui lá pedir uma comida, não podia gastar tanto assim. E tava assim, hot.
Aí eu falei, eu já passei isso no Korean. É isso que eu te perguntar depois, Meu né? Porque eu olhei e falei assim, eu não quero nada quente, nada frio, né? Quero uma comida quente. Pô, e hot aqui significa pimentada. E eu não podia jogar fora, cara, porque eu não tinha como comprar outra coisa, entendeu? Eu tive que comer. Pô. Mas você já passou por algum desses perrengues assim, Foi tipo... quando eu fui num restaurante coreano e tinha um spiced pork. Aí eu pensei, spiced pork deve ser né, uma pimentinha. Eu suava o bigode, suava o nariz, tava suando. E eu falei assim, mas eu tenho que terminar de comer isso que eu tô com fome. Eu não vou jogar fora, não. É louco, Foi né? terrível. Porque a gente não vai aprendendo inglês assim, vai aprendendo as coisas do dia a dia. E eles gostam muito realmente, né, de comida apimentada. E o curry é engraçado, porque não sei como é que tá hoje no Brasil, faz tempo que eu não vou pra lá assim. Mas eu fui conhecer o curry aqui. É, aqui. Mas é que eu acho que eu não conhecia lá porque eu ficava enfiado em Muzambinho e Alfenas, né? Não ia para cidades grandes. Então, porque São Paulo tem uma gastronomia muito forte, entendeu? Tem, São Paulo você come de tudo, do melhor em qualquer lugar. E eu não lembrava de nenhum lugar lá em São Paulo que tinha comido um curry. E aí tu fala assim, na minha época, né? Que agora com certeza deve ter aberto mais uns tailandês, né? Virou umas coisas... Tanto é que a diversão da galera quando vai pro Brasil é fazer lista de lugares que eles querem comer, porque o que apareceu no meu feed de restaurantes incríveis em São Paulo não tá escrito. Não tá escrito, não, a mesma coisa. Eu fico vendo cada coisa nova que tá vindo em São Paulo, eu falo, eu tava pra ir agora em novembro, né? Não vou mais. Mas já tinha tinha uma listinha ali, né? Sempre tem. E aí nesse choque cultural, assim, você olhando pra Austrália, o que você sentiu assim quando você começou a vivenciar a vida aqui? Porque tem aquela primeira fase que é de estudante, né? Que você tá ali como assim, tudo é novo, tudo é normal, mas de repente começa a virar rotina. Sim. E aí tem alguma parte cultural que você se identificou, que você adaptou, assim, costumes australianos? Então, no começo, pra mim, porque eu comecei a namorar bem assim quando eu cheguei, não assim muito próximo, mas eu cheguei em 2017 em dezembro e eu comecei a ter meu único e primeiro relacionamento aqui na Austrália foi em 2018, no começo do ano. E assim que ele é inglês, a família dele toda é inglês, família inglesa, né? Então como eu não tinha nada de inglês, eu acabei não andando com a comunidade brasileira no começo. Eu sabia que se eu andasse, eu ia ficar falando português a maioria do tempo e eu não ia treinar meu inglês. Então, a minha roda social era ele, a família dele e os amigos. Então, era o que eu vivenciei ali. Então, foi quando eu comecei a conhecer um pouquinho mais a comida inglesa, porque o pai dele cozinha muito bem. Então, e aí você já pegou inglês ali, do inglês mesmo, né? Era sofrido. Era sofrido, eu ficava né? quietinho, Mas é o que cantinho no começo, eles conversavam. Mas eu falo uma coisa, cara, tipo assim, aprender idioma é a língua do amor, cara. Entendeu? Tipo, porque aí as pessoas têm paciência com você vai tendo paciência também, né? Sim. E ali vai começando a desenrolar. E aí, quando você se envolveu nesse relacionamento em inglês também, que era completamente diferente dos nossos costumes, assim, como é que foi sua adaptação, assim? Foi difícil, porque é difícil você se expressar quando você... Por exemplo, a gente que aprende inglês depois de uma certa idade, a fluência ela é diferente de alguém que aprendeu desde criança, né? Isso é fato. Então, eu fui aprender inglês a partir dos 27, 28 ali, então era difícil eu me expressar em relação a sentimento, em emoções. Até hoje em dia é difícil com algumas coisas. As pessoas acham, o Peter ele é 8 anos, ele já é fluente. Gente... Tô há 17 anos aqui, cara. Push and pull da porta bate até hoje, de vez em quando. Sabe qual que é o meu trick desse aí? Meu trick desse aí é o puxar. Quando eu vejo o pull, eu falo puxar, sabe? Entendeu? Porque o push vai direto, você já quer puxar, né? Bom, você vai pro lado errado. Isso é... Você quer ver se é. A brasileira, você só fica olhando a pessoa entrar na porta. Se travou ali, fala, brasileira. Sim. Mas é engraçado, é isso mesmo, né? A gente vai capengando muito com o idioma no começo, né, cara? Vai. E isso perdura por um certo tempo, né? Porque eles falam que a fluência, quando você... É difícil você ter uma fluência, saber tudo, o nome de tudo. Então, eu sou formado aqui em carpintaria, né? Então, durante o curso foi muito difícil para mim também, porque era partes de coisas que eu nunca tinha ouvido falar técnicas, na vida. Né? Porque não era costume, mas eu fiz carpintaria porque eu achei que eu tinha isso no meu sangue, porque meu avô, ele era marceneiro.
Aham. Então, meu avô, ele mexia muito com madeira. Eu falei assim, gente, vai estar no meu sangue, mas estava no sangue do outro lado, da minha avó. A família então te inspirou muito então, né? Porque aí você teve então a carpintaria do vô, depois foi pra cozinha da avó, Eu né? fui tentando onde que tava ali, Ah, legal. para algum lado vai ter que puxar. Mas eu percebi que eu sou bom com as mãos, então eu trabalhava nas farmacêuticas e as meninas faziam fila do trabalho para fazer massagem na galera. Aí tá aí outro Aí trabalho. eu ó. peguei e falei assim, tanto é que eu queria ter feito fisioterapia antigamente, eu ter sido fisioterapeuta. Aí elas faziam fila, eu falei, gente, ó, cronômetro, é 5 minutinhos em cada uma. E eu fazia massagem. Então eu percebi que. E eu gosto de artesanato, eu gosto de sabe? Trabalho manual, né? Trabalhos manuais. Ah, quem queira ou não na cozinha também, né? Totalmente, né? Eu amo finalizar produto, Não é? eu amo finalizar bolo, finalizar os produtos, os pães de mel, tudo que é assim, sabe? Que tem que ter um pouco de paciência. Né? Quem Muita quem acompanha a padoca vê ali o bolo de laranja, como você faz a cobertura do bolo de laranja ali, né? Tudo bom. Muita paciência. E porque a fluência, cara, é uma coisa que eu também converso muito com as pessoas para desmificar o que é a fluência. Porque para mim, assim, eu acho que a fluência é a forma de você se comunicar e você conseguir se comunicar, assim, de uma forma fluentemente no sentido de a pessoa falou, você não traduziu, você já entendeu o que ela falou. Sim, e às vezes não precisa ser perfeito. Isso. Você tem que jogar a ideia. A pessoa pegou a tua ideia, a preposição tá errada. Não. Tá, mas se você jogou, a pessoa entendeu? Tá perfeito. E é o que trava muitas pessoas no inglês, que as pessoas querem falar perfeitamente. Eu falo, cara, ser fluente não é você falar perfeitamente. Ser fluente é você, tipo, você quer mandar uma mensagem do A pro B e o B tem que entender. Se ele entendeu, é comunicação. Tá perfeito. Entendeu? Então aí claro que tem coisas que o tempo verbal faz a diferença, entendeu? Isso é normal porque realmente você pode ser mal interpretado se você usar um tempo verbal errado. Normal, mas faz parte da evolução. E o que você falou, cara, você tá com 8 anos, eu tô 17. Mesmo assim, cara, você ainda mantém seu sotaque, você ainda mantém a sua depois de uma certa idade é difícil perder, né? Você tem que fazer um trabalho muito grande. Mas eu também, hoje em dia, eu não ligo mais. É por isso que eu falo que a camisetinha que a gente tem do Na Gringa fala, tipo, my accent has a story. Sempre. Porque, tipo assim, a primeira vez que eu usei isso, um cara no elevador do meu prédio olhou pra mim e falou assim, qual que é a sua história? Ah, que legal. Aí eu perguntei pra ele, falei assim, você fala outro idioma? Aí ele falou, não. Falei, então, pra você aprender um idioma, cara, tem muita história pra contar, tá ligado? E é isso que as pessoas acabam, tipo, ficando travada no começo para querer falar perfeito, mas vai falando, e não adianta, é o que você falou, você muda de área, você foi para carpintaria, é um vocabulário completamente diferente, né? Sim, então eu sofri lá, foi difícil, mas é difícil, porque normalmente no Brasil, não é todo mundo, normalmente as escolas têm um acesso ao inglês, né, mas para você aprender, você não tem ali, você precisa treinar todo dia, então quando você faz ali o treino todo dia, quando a gente vem para fora, ele é mais fácil ser feito, né? É a vivência, que às vezes a gente fica lá aprendendo inglês nas escolas lá do Brasil, falando inglês 1 ou 2 horas por semana, e você não pega, né? E é igual tudo na vida, né? Tudo você pratica ali com uma certa constância, você acaba aprendendo. Tanto é que o baking, eu nunca fiz isso no Brasil, mas como eu faço tanto hoje em dia, você acabou se tornando uma coisa mais... Então, aí... na casa da minha avó tem o ipê amarelo. E na criação da logo, eu falei assim, eu quero muito algo que remeta ao trigo, mas ao ipê amarelo. Tanto é que na padoca, o símbolozinho tem uma florzinha com 3 folhinhas amarelas, que na verdade é a ligação do trigo e do ipê amarelo da casa da minha avó. Ah, Então, que legal, é uma baita homenagem para ela. Sim. E também, pô, se você anda aqui então, ver a Jacarandá, você sempre se remete à sua avó, né? Sim, me lembra muito, porque ela, na casa dela, sempre tinha muitas flores no jardim. Então, sempre quando eu via flores, eu mandava para minha tia que mostrava para ela, e ela falava assim, olha aqui que o Pedro mandou. Falou que lembra da senhora. Aí, eu falei assim, aí ela ficava toda feliz. Isso é. E desafio pessoal de estar longe de casa, né? Como é que você lidar com a saudade? Hoje em dia é mais fácil, né? A gente tem aí o WhatsApp ou as redes sociais que te deixam conectado 24 horas por dia. Então eu acho que você não se sente tão longe assim, por mais que às vezes esteja, sabe?
Então, desde o começo, e desde a época que eu fui morar fora, eu confesso que eu sempre fui uma pessoa um pouco mais independente, sabe? Então, quando eu fui morar fora, que eu fui fazer faculdade, depois fui fazer estágio, comecei a trabalhar, eu ia para casa de vez em quando, às vezes 2 em 3 meses, ou às vezes dava um pouquinho mais espaçado, mas eu acho que desde essa época eu comecei a fazer o desmame da família, né? Então, hoje em dia, a gente mantém contato. Você tem ido morar em Alfenas já. Alfenas é uma cidade universitária, né? Sim, mas era tão pertinho, mas era tão bom estar lá na faculdade, porque eu demorei para entrar na faculdade, né? Minha família não tinha condições de pagar uma faculdade particular para mim, então eu tinha que fazer uma pública, esse era o único jeito. Então eu estudei sozinho em casa, eu fiz cursinho por um pouco tempo, mas eu não tinha como me manter no cursinho, então eu estudei sozinho por um tempo, até eu passar na faculdade em Alfenas, foi quando eu fui morar fora. Então eu entrei na faculdade mais velho. A galera entra às vezes com 17, com 18, eu fui entrar acho que era com 21, 22. Então eu era o segundo mais velho na minha sala, sabe? E aí tem aí você já foi fazer então meio que uma transição, né? De já morar fora de casa. Que eu, particularmente, primeira vez que eu vim pra Austrália foi a primeira vez que saí de casa, entendeu? Sim, porque você veio de uma cidade... São Paulo, capital. Então, normalmente a galera de cidades grandes, eles moram com a família por mais tempo, né? Não, a gente tem uma cultura, e é interessante ver esse choque cultural falando sobre isso, que também é outras coisas que eu vou observando assim, né? Porque a gente no Brasil sai de casa ou por necessidade, né? Porque tipo, que nem você precisou estudar fora e tal, né? Mas a gente normalmente fica na casa da família, né? Até se ter uma condição financeira para poder estar sozinho. E raramente, eu lembro quando eu saí, eu tinha muitos amigos ainda com 30 anos de idade, assim, morando ainda na casa dos pais em São Paulo. Sim. Porque, tipo, sei lá, um pouco da nossa cultura aqui. Mas às vezes se o âmbito familiar te proporciona isso para às vezes você crescer ou fazer alguma coisa, sei lá. Porque às vezes a família quer estar junto, assim, né? Tem gente que gosta, às vezes o filho quer, às vezes o pai quer. Então... eu posso falar pela vida de São Paulo, pelo menos assim, entre meus amigos ali, né, a minha rede social ali, era muito mais assim, natural da gente tá na família mesmo, assim, ficar dentro de casa, porque é caro você sair, você alugar um apartamento, né. Eu nunca vi ninguém dos meus amigos em São Paulo saindo de casa alugando apartamento em São Paulo, entendeu? Tipo, só pra sair de casa, né. E normalmente é porque São Paulo te proporciona tudo, né? Tem tudo lá. E aí, então... e aí tem esse desafio de você largar do nada e morar fora, né? Mas aqui o australiano, 17 anos, ele já sai de casa. E tem uma... A galera sai muito jovem aqui pra fazer o que quer. Então eu acho que isso é incrível, porque eles já... Você vai aqui, você vê a galera, tipo assim, 14, 15 anos já trabalhando nos fast foods e tudo mais. A galera dando a vida ali já. E eles têm uma outra parte cultural que é se o moleque não sair, ou a menina não sair com 17 anos de casa, ela tem que começar a colaborar com a conta da casa. Sim. Tem um nome lá, eu esqueci o nome dessa expressão, mas eles têm que pagar tipo tem que ajudar na casa, então já é um convite para você sair, sabe? Sim, ou seja, eu acho legal porque você começa a colocar uma certa responsabilidade, né, na criança, não uma coisa ruim. Eu acho que certas coisas devem ser aprendidas desde pequeno, então você honrar com certas coisas, e aí eu acho também que isso te dá maturidade depois na vida. Isso, até o que você, fazendo um gancho com aquilo que você falou, né, isso aí já dá... já cria uma certa educação financeira desde pequeno também, né? Sim, que eu acho que é o essencial. Quando você sabe lidar... Ai, que mosquito chato. Quando você consegue lidar com isso de uma maneira mais madura, né? Quando você aprende isso desde pequeno, eu acho que você tem mais chances de conseguir se desenvolver de uma maneira mais estável, né? E só pra gente fazer um wrap ali, então, dessa jornada pra... Deixar um recado pra galera, alguma coisa de tipo, quer sair, quer tentar a vida em algum outro país, seja na Austrália, seja em algum outro lugar. O que você falaria, o que você deixaria de mensagem assim? Eu falo pra pessoa se programar, sabe? Fazer meio que pensar, às vezes é legal quando você já conhece pessoas em algum outro lugar pra te dar esse suporte, que eu acho que seria muito mais fácil. Então pessoas às vezes conseguem te ajudar com idioma, com estadia, com trabalho.
Mas se você não conhece ninguém, entra em grupos, faz contato, faz o seu lado ali, o seu pé de meia ali para tentar, sabe? Porque foi assim que eu vim para cá. Eu fiz o meu pé de meia, que eu tava seguro ali uns 2, 3, 4 meses. Então eu sabia que eu não precisava vir e correr atrás de emprego direto. Eu fui arrumar emprego depois de um mês. Que eu fui fazer housekeeper num motel aqui, lá em Hamilton. Então acho que se você se programa direito e tem consciência mais ou menos do que pode e não pode, eu acho que é questão de tempo só. É isso aí. Pedrão, obrigado pela caminhada. Obrigado a você, Thiago. Foi uma boa... Tô até suando depois de ter... Então. Você ainda foi pra academia antes, né? Eu tô gostando desse Walk and Talk, que é bom pra dar uma caminhada, tirar, eu fico lá 100% ali, dedicado no aplicativo, né, do Na Gringa. Mas é bom sair, porque é isso aí, Brisbane tem muito legal. E eu gosto de fazer isso, né? Falar pra galera, escolhe um lugar pra gente caminhar, porque, pô, é tão bonito Brisbane, né, meu? É maravilhoso aqui. E pra quem acompanha aí, tem vários vídeos em vários lugares aqui, Brisbane, Gold Coast, Sunshine Coast. E cada bate-papo é uma história diferente e um lugar diferente, né? Então, mas obrigado, Pedrão, por compartilhar parte da tua história aí, que quem sabe inspira, Passou rápido. Porque a gente ficou falando aqui, parece que eu tô conversando há 15 minutinhos, tinha tanta coisa mais pra falar, Não tem problema, a gente faz uma terceira, a gente faz se a galera começar a deixar umas perguntas também aí, pode deixar pergunta aí, qualquer coisa, a gente faz uma parte 2. Sim, perfeito. Beleza, valeu. Até mais, gente.